capítulo 3 do livro do Apocalipse, a partir do verso de número 14. Nós vamos fazer uma leitura, estendendo esta leitura até o verso de número 20, ou melhor, até o verso de número 22. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, vamos estender a leitura até o verso de número 22. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu quero que você conclua o verso 17 comigo. Eu vou ler o verso 17, que diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada me falta. Vocês vão completar o verso dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Vocês vão recitar o verso 18 logo após eu ter recitado o verso 17. Vamos lá? Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. E vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejais. Quantos podem dizer amém por essa leitura bíblica? Queridos irmãos, está aqui diante de nós uma das cartas que o Senhor deu por revelação a João. Cartas estas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Esta carta era endereçada à igreja que estava em Laodiceia. E para nós entendermos por que o Senhor se revela a João e permite que ele escreva esta carta com o teor que ela tem, se faz necessário nós pararmos um pouquinho e tentarmos compreender alguma coisa com relação à igreja ou à cidade para onde estava sendo endereçada esta carta. Se nós não tivermos este conhecimento, nós vamos ter apenas uma interpretação ou um conhecimento superficial do que esta carta revela, do que esta carta quer dizer. Mas quando nós paramos um pouquinho e entendemos e analisamos algumas características da cidade de Laodiceia, nós compreendemos por que o Senhor usou as expressões que estão aqui registradas no verso 18, que nós repetimos em voz alta nesta noite. Então permita-me, queridos, dar-lhes um panorama muito rápido e muito superficial do que era a cidade de Laodiceia. Haviam 3 importantes características desta cidade. A primeira característica interessante da cidade de Laodiceia dizia respeito à sua riqueza. A cidade de Laodiceia era formada por uma sociedade extremamente abastada.
Os moradores de Laodiceia eram pessoas abastadas. Para que vocês tenham uma ideia, no ano 65 da era cristã, 3 cidades foram completamente destruídas por um grande terremoto. Era a cidade de Colossos, a cidade de Hierápolis e a cidade de Laodiceia. Estas 3 cidades sofreram a catástrofe de um grande terremoto e foram parcialmente destruídas. A cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis receberam a ajuda do governo romano, como acontece hoje, quando há uma catástrofe. As nações, as cidades, as pessoas se juntam, fazem um esforço para suprir as necessidades de uma cidade que é arrasada por uma catástrofe. Nós vimos aí através da agência noticiosa o que aconteceu num passado recente com a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, que foi completamente arrasada por um maremoto, e houve um esforço de todos os Estados Unidos e de outros países, de outras gentes, para reconstruir a cidade. A cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis receberam a ajuda do governo romano para que fossem reconstruídas. Mas quando chegou a vez da cidade de Laodiceia, os moradores mandaram um recado para o governo romano dizendo: nós não precisamos da ajuda de vocês, nós somos autossuficientes para reconstruirmos a nossa cidade com os nossos próprios recursos. Não precisamos da ajuda de ninguém, não precisamos da atenção de ninguém, porque a nossa capacidade financeira é extremamente grande, a ponto de permitir e que nós possamos reconstruir a nossa própria cidade. Portanto, era a prova clara de que a cidade de Laodiceia era uma cidade extremamente rica. A riqueza era uma das suas características, mas havia uma segunda característica, que era o seu poder no polo industrial. A cidade de Laodiceia era uma cidade industrial, uma cidade que produzia muito, e a força produtiva desta cidade concentrava-se na indústria de tecidos. Haviam tecelagens na cidade de Laodiceia que produziam tecidos que eram exportados para outras nações, para outros países, era enviado a outras cidades, a outras sociedades que se abasteciam da produção de tecido da cidade de Laodiceia. Eles tinham, e eles se gabavam disso, da técnica que naquela época eles possuíam para a produção deste tecido. Eles tinham lá um tecido chamado lã cinza. Era uma lã acinzentada, era um tecido de cor cinza que eles vendiam, e as pessoas, as famílias abastadas compravam aquele tecido para poder confeccionar as suas roupas, para poder confeccionar os seus trajes. Mas havia uma terceira característica em Laodiceia, que era o seu poder científico. A cidade de Laodiceia